Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Bora lá para mais uma análise aí do que aconteceu na rodada, a gente comentar um pouco também dos pontos que a gente fez, né, nos times que a gente tem, né, e acabar falando um pouco também da rodada, da próxima rodada, as preferências, possíveis saldos de gols e formar aí pelo menos um esqueleto, né, visto que a rodada só vai começar no dia 1º, então estamos bem, temos tempo, isso que é importante. Bora lá. Mas antes de a gente falar, né, da análise em si, deixa eu repassar um pouco, né, como foi a performance dos times que a gente tem. O time do canal fez 63 pontos e desvalorizou menos 0,79 cartoletas, não desvalorizou muito, mas não foi uma rodada excepcional, foi mediana, acho, assim eu considero, tá? Mas acima da média dos cartoleiros, isso sem dúvida nenhuma, né? O time exclusivo do The Veterans fez quase 70 pontos, 69,9, e a gente valorizou meia cartoleta, mais ou menos. Tem um outro time que a gente chama que é a filha do The Veteran, esse fez 75 pontos, um pouco acima de 75 pontos, e valorizamos uma cartoleta. O time que a gente chama de esposa do The Veteran, né, e olhando aqui, a gente fez 90,8, essa sim foi uma mitada excepcional, valorizamos 2,2 cartoletas. Tem um time de valorização no nosso grupo exclusivo, que fez 74 pontos e valorizou 3,43 cartoletas, o que é excepcional. A maioria dos cartoleiros valorizou uma, duas cartoletas no máximo. O time de valorização eu considero que cumpriu o seu papel, que era pontuação e valorização, então acho que foram dois grandes resultados para esse time. E o nosso time de tiro curto, né? A gente tem um time, foram dois times de tiro curto, um fez 66 pontos e o outro fez 73 pontos, um pouco acima de 73 pontos. Então, assim, de uma forma geral, a gente fez muito bons pontos na rodada, né? Aliás, quem estiver interessado, né, a gente tem dois grupos aí, um no YouTube, né, que é mensal, por R$ 27,99. Você pode ter acesso a todos esses times que eu comentei, né, e as análises que a gente faz em vídeos, né, para que vocês possam melhorar a performance de vocês. E tem nosso do Telegram também, né, que é um grupo já anual, né, exclusivo. Também lá tem um mensal, quem quiser também acompanhar. Enfim, é isso, né? Então, se estiver interessado, tem aí o link na descrição, né, para o time do Telegram, né? No YouTube é só ir lá através do site do YouTube, né? E vai ter lá, entra no meu canal lá, theveteran.cartola, vai ter lá, né? Quando você entrar no canal vai ter lá um botãozinho Seja Membro, clicando ali você vai ser direcionado, né, para entrar no grupo. E por R$ 27,99, gente, bora lá, né? Isso, nossa, assim, para quem está em ligas e tudo mais, isso é muito, muito interessante. Tem análises muito legais lá, tá bom? É isso, pessoal. E quem tiver interesse, hype aí também, dá um like, enfim, nos ajuda aí. Isso realmente reforça todo o trabalho que a gente faz, né? Você vê, eu estou aqui no aeroporto e estou fazendo conteúdo aqui para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Então, bora lá para as análises. Então, para a rodada, né, que a gente acabou de ter, eu vejo algumas boas surpresas. Eu confesso que né, a vitória do Botafogo me surpreendeu. Não, claro que o Botafogo é o Botafogo, mas o Botafogo não vinha jogando bem, né? Eu tinha uma esperança um pouco maior em relação ao Red Bull, né, que não conseguiu segurar, né, o saldo de gols, né? Mas Juninho Capixaba decepcionou, né, em termos de pontuação, né? No caso, o zagueiro que a gente tinha ali, o Gustavo Marques, ele fez bons pontos, né? Ele tinha a razão pela qual eu escolhi ele é porque eu sabia que ele tinha média básica boa, mesmo se tomasse um gol, tá? Então foi isso. Tinha a esperança que o saldo de gols acontecesse no Fluminense, de fato aconteceu. O lado ruim é que Lúcio Costa realmente não produziu o que vinha produzindo, né? Ficou numa pontuação relativamente baixa, mas isso pouco afetou, né, toda a performance aí dos nossos times, porque
a maioria estava indo com ele, tá? Mas a gente tinha Savarino. Savarino, sim, fez uma boa pontuação, em torno de 7. Canóbio fez, né, o passe para o gol, então tudo dentro do esperado. Né? Palmeiras e São Paulo era um jogo difícil, de ambas as partes. A decepção do meu lado foi, né, que eu apostava, né, no Vitor Roque, mas infelizmente, né, Abel, mais uma vez, apontando nesse sentido, né, botando o cara 20 minutos, faltando 15 minutos, e você vê que, né, a escolha é boa, o resultado não foi tão bom, porém, né, em poucos minutos esse cara faz 3 pontos, é impressionante, né? Se tivesse jogado a partida inteira ia ser muito bom. Vasco, cara, a decepção está na forma como o Cartola faz esses cálculos, né, essas pontuações, né, você vê que claramente foi um gol de Cuiabano, mas a bola resvala, né, no Mendes e no Thiago Mendes, e acaba que ele foi o autor do gol. Então, é ridículo, uma bomba que o cara enfia ali e no fim, cara, é brincadeira, né? O Cartola realmente está decepcionando nesse sentido, porque, né, nos tirou aí outros primeiros 3 pontos, né? Porque no final ele ficou como assistência e não como gol. Então, esse é o lado negativo, né, dessa partida. Né? Barros não jogou, a gente tinha isso no time do canal, a gente tomou um risco consciente, porque a gente botou o Savarino como imediato substituto, e de fato ele não entrou o Savarino, que nos trouxe uma boa pontuação, tá bom? E quem mais, né? E Robert Renan, que decepção, né, cara? Que entregada, né? Enfim, isso tirou outros 5 pontos também do Cuiabano pelo saldo de gols. Mesmo assim, um cara que pontuou 12 pontos é um mito, esse cara realmente é muito bom. E você vê que como é importante às vezes a gente escolher jogadores que têm essa média básica, mas, né, mesmo tomando gol, eles produzem boas pontuações. Santos e Cruzeiro realmente, porra, não dá para entender. Cruzeiro com o time que tem, não conseguiu, né, ganhar do Santos em casa, que vem decepcionando, e não tinha nem Neymar, nem Gabigol, tinha tudo para o Cruzeiro ganhar. Por um lado, né, nos times segurou o Fabrício, o Bruno, né, o saldo de gols. Eu tinha a expectativa realmente que esse Cruzeiro fosse segurar o saldo de gols, tanto que eu acabei optando no nosso tiro curto com a defesa, né, cerquei a defesa do Cruzeiro, né, de fato funcionou. É um 0-0 muito xoxo, né, acho que é o segundo do campeonato. Mas, enfim, nada muito para dizer, a não ser o fato de que Matheus Pereira realmente nada, negativou, inclusive, né? Então, outra decepção também no time, né? Atletiba 2-0, tinha eu, e fiz o comentário para vocês das minhas análises, né? Um feeling bom com relação ao Viveiros, que vinha devendo para a torcida, porque no jogo anterior de um Atletiba no Campeonato Paranaense, o Viveiros tomou o 3º cartão amarelo, não pôde jogar, e a torcida ficou um pouco brava, se redimiu, assim como a gente previu, né? Mandou bem, fez o gol, inclusive, um dos gols. Então, né, de fato, ele estava com a energia que eu achava que ele ia estar para esse clássico, né? Até para se superar, né? Bahia decepcionou, esse sim decepcionou, né? Vinha bem no campeonato, posição excelente, mas, né, tomou 4-1, né? Saiu na frente, inclusive, tomou a virada e passearam, né? E o Remo com 4-1, surpreendente 4-1, mas a gente sabe que Remo em casa ele é mais forte, né? Eu particularmente não quis apostar, porque eu realmente acreditava que Remo podia aprontar como aprontou, né? Aprontar é uma palavra forte, mas sim, diante dos resultados recentes, acho que foi uma boa vitória. Inter e Chapecoense não surpreendeu, a Lampa mandou bem. Infelizmente eu não tinha no meu time, a gente tem que fazer às vezes opções, né? Gostaria de ter botado o Arias, gostaria de ter botado a Lampa, mas às vezes você tem que escolher entre Lúcio, né? Entre Savarino, pelo Cartoleta, e aí acaba você, né, muitas vezes fazendo as opções, e Alan Patrick a gente nessa perdeu, tá? Não botou nada. 1-0, né, Vitória e Mirassol, nada demais, acho que, né, tinha essa expectativa, né, Lucas Arcanjo, como eu comentei, era
para mim, um goleiro que podia segurar o saldo de gols, né? Ramon, enfim, outros jogadores ali, mas não tinha muito realmente, diante da oferta de jogadores, não era um jogo que me chamava a atenção. E por último, o jogo do Corinthians e Flamengo, 1-1, né? O Flamengo saiu na frente, né? Eu, pessoalmente, relutei muito de botar Pedro e Arrascaeta, porque entendia na minha análise, eu via muitos botando, que não ia ser um jogo fácil. Eu acho que botaram Varela, enfim, eu achava que o Flamengo ia tomar o gol, né? Até porque ia jogar com o mesmo time que há um mês atrás ganhou em Brasília, então não achava que ia ser um passeio do Flamengo, como também não foi, mas Pedro deixou a sua marca lá, deixou a sua assistência, tá? Então, e a Arrascaeta fez uma boa partida, de fato. Foi um jogo interessante, um jogo, né, lá e cá. O Corinthians teve muito boas chances no primeiro tempo, no segundo tempo morreu, tomaram uma expulsão numa entrada forte ali no meio de campo no Bidon. E, enfim, o Corinthians acabou não aproveitando essa vantagem numérica aí de jogadores em cima do Flamengo. Terminou 1-1, um jogo complicado para apostar, e eu acabei botando em outros times meu o Yuri Alberto, porque eu enxergava que o Yuri Alberto sim podia fazer gols. O Corinthians é outro com o Yuri Alberto, como eu venho sempre falando, e de fato isso se concretizou e foi uma boa partida. Acho que tanto para Yuri como para Pedro, enfim, foram boas pontuações aí que fizeram. Um detalhe, né, que eu acabei esquecendo, Carlos Vinícius, né? Eu falei isso. Esse Carlos Vinícius me deixou na mão umas 2 vezes, né? Seguidas, né? E eu, por insistência na segunda vez, falei, eu vou dar esse voto de confiança. E fiz o vídeo, vocês podem lembrar disso, vocês vão acompanhar aí no vídeo passado, que eu falei, quer ver que esse cara vai fazer o gol? De ter feito, fez o gol, né? Pô, é sempre assim, né, pessoal? Sempre quando você não põe, quando ele menos espera, esse cara faz o gol. Ele é um artilheiro, a gente sabe disso, mas realmente a rodada não estava a favor dele, por isso eu nem botei também, tá bom? É isso, pessoal. Vamos lá, então, para a rodada 9. Fazendo aqui uma análise, Botafogo e Mirassol. É um jogo, assim, para desconfiar ainda, se o Botafogo realmente está ou voltando a ser. Acho que dá para apostar em algumas peças aí do Botafogo. Inter e São Paulo, acho um jogo difícil para o Inter, joga em casa, mas um jogo complicado para o Inter. O São Paulo, né, ele tem um time forte, acho que tem algumas peças interessantes para se explorar nesse confronto aí, talvez no meio de campo. Será que o Alan Patrick? Será que um Ramon, uma lateral? Né? Enfim, né? Então acho que tem peças interessantes. Alejandro, de fato, vai jogar? Era um cara que estava no meu radar, né? Eu tinha em alguns times até tomei o risco de tiro curto, de botar ele como reserva de luxo, porque eu entendia que ele poderia ser uma peça interessante. Mas enfim, não aconteceu. Acho que o Alejandro, assim como o Borré, né, podem ser uma peça interessante de repente nesse ataque aí, tá? Já em Atlético e Bahia, Bahia joga em casa, tem esse favoritismo de jogar em casa, mas Atlético Paranaense não é um jogo fácil. Eu, por enquanto, evitaria esse tipo de confronto, né? Tem peças aí importantes. O William José ficou no banco, né, na rodada passada, talvez descansando, não sei, não acompanhei se teve realmente alguma situação física, algo do gênero, mas entrou o Everaldo, inclusive, fez o gol, né, o gol do Everaldo aí, e eu botei na minha reserva de luxo no jogo passado o Kiki Oliveira, né, então deu assistência para Everaldo fazer o gol, mas esse confronto eu vou estar, por enquanto, evitando. Cruzeiro e Vitória. Pô, Cruzeiro, vamos lá, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não sei, acho que tem jogo, acho que é um dos favoritos aí, talvez, da rodada nesse jogo, né? Mas não vem realmente Cruzeiro dando essa confiança para ninguém, tá? Então, olho, né? Ficar esperto também. Já no Curitiba e Vasco, um jogo meio complicado. O Curitiba tem boas peças, joga em casa. Vasco, né, tem também, né, o seu lado esquerdo insinuante ali. David fez boas pontuações aí, né? Boa pontuação na última rodada. Não sei, um jogo mais ou menos. Corinthians e Fluminense, aliás, Fluminense e Corinthians, né, no Maracanã.
Jogo difícil, tá? Jogo complicado, mas, de novo, tem algumas peças aí também para a gente dar uma explorada, tá? Chapecoense e Atlético Mineiro, aí Chapecoense jogando em casa, Atlético Mineiro, difícil prognóstico, né, para avaliar assim. Não vejo nenhum assim super favorito por enquanto. Santos e Remo, sim, acho que Santos tem alguma, com Neymar e Gabigol, alguma, vamos dizer, um certo favoritismo em relação ao Remo, que vem apanhando muito fora de casa. Enfim, né, pode ser aqui que sim, a gente possa tirar alguns valores aqui do Santos, tá? E por fim não, já tem mais dois, né? Que eu acho que é o jogo mais favorito, é esse que é do Palmeiras e Grêmio, né? Palmeiras muito forte realmente, né? Com muita boa opção, né? De jogadores de nível, com potência física, enfim, jovens, enfim. Diferente de alguns times que têm, né, peças que já, né, mais maduras, o cara mais cansado, pô, é difícil, muita contusão, né? E acho que assim, acho que é um dos jogos mais interessantes para a gente apostar em Palmeiras e Grêmio, tá? E por último, Bragantino e Flamengo. Acho que o Flamengo sim tem um certo favoritismo, né, pelas peças, né, pela posição no campeonato, pela ambição de querer, né, subir na tabela, né? O Red Bull vem, digamos, ele decepcionando por não tem a força ou não tem tido a força mesmo dentro de casa, né, de outras carnavais aí, de outras épocas, né? Então, Flamengo sim tem sim boas perspectivas em relação a esse jogo. Acho que é um jogo interessante também para a gente olhar, tá bom? Então, em resumo, para mim é Flamengo, Palmeiras e Santos, talvez como os principais, e talvez um Cruzeiro na quarta posição aí, tá bom? É isso, pessoal. Essa é a análise dessa rodada, né? Bora lá fazer o nosso esboço, né? Para a rodada, tá? Rodada número 9, que vai acontecer só dia 1º de abril, tá? Essa rodada. Então temos tempo, tá? Para a gente discutir. Acho que uma coisa que eu gostaria de mencionar só é assim, eu estava pensando nisso, né? A quantidade de jogadores que estão sendo preservados todos os jogos tem sido um dos maiores problemas para a gente escalar, tá, pessoal? A gente, toda rodada, muita especulação, muita notícia cruzada, muita desinformação também, muita gente dizendo uma coisa e outra dizendo outra. Então, realmente tem sido um desafio grande, né, escalar time, né, com tudo isso que está acontecendo. Claro que a gente sabe que esse é um ano atípico, um ano de Copa, um ano que o calendário, comprimiu todos os jogos, os caras realmente não descansaram, não tiveram quase férias, preparação física comprometida, né, uma pré-temporada que quase não existiu, né, para a maioria dos times. Então, realmente, isso tem sido a tônica, né, desse campeonato que tem gerado bastante dificuldades para todos os cartoleiros, e é isso um dos principais temas aí desse ano, tá? Bom, então vamos embora então para mais o esboço, né, do que eu considero ser o esqueleto, né, para a rodada, né? Bom, eu vejo que para o ataque, né, inevitavelmente a gente tenha, por enquanto ele aparece como provável, né, o Vitor Roque, acho que é uma excepcional opção. Esse cara é monstro realmente. Você vê que em 20 minutos na última rodada, 15 minutos ele faz 3 pontos. Tomou não sei quantas faltas, enfim, um desarme. Então o cara realmente, você imagina esse cara jogando o jogo inteiro, né? Mas é a dúvida sempre, né? Porque esse Abel realmente tem deixado a gente na mão em relação a isso. Mas enquanto ele aparecer como viável, a gente vai estar considerando, porque realmente é um baita jogador aí, pessoal. Segundo, acho que é o Pedro, né? O Pedro contra o próprio Red Bull, né? É um jogo fora de casa, nunca é fácil um Red Bull, a gente sabe. Tem bons jogadores aí, mas não vem realmente, vem deixando muito a desejar. E o time do Flamengo é um time bom, né? Então, né,
acho que é interessante sempre ter, né, a figura do Pedro aí como uma opção, portanto, para mim, ele é ele está dentro do nosso esqueleto, vamos dizer assim. Indo para o meio de campo, cara, Neymar e Arrascaeta. Neymar vai jogar contra o Remo, né? Então, um jogo super favorável na Vila, né? Almeja a Copa do Mundo. É um cara diferenciado realmente, tecnicamente. É um cara que bate pênalti, bate falta. O cara bota a bola debaixo do braço, pessoal. Então, assim, é um cara que dificilmente a gente não vai ter, né? E o outro é o Arrascaeta, né? Arrascaeta, que podia ser também um Paquetá, que vem entregando média básica também, vem fazendo uma boa assistência, no último fez o gol, está um pouco valorizado, é certo, mas é isso, né? A Arrascaeta, né? Nesse jogo eu já vejo ele mais, movimentando mais, e é um cara de muito recurso, quase fez um golaço, um voleio, uma meia bicicleta ali, impressionante. Se o Hugo fez uma baita defesa, né? A bola espalmada, depois ainda foi bater na trave, né? E para a zaga eu vejo, né, por enquanto para lateral eu vejo, né, muito forte aí o Piquerez, né, como lateral, uma opção, ainda está em dúvida, né? Outro que está em dúvida é o Arthur, e aí pode ser que nos ajude a baratear um pouco também, né? Uma opção interessante. Por quê? Né? Porque quando você considera Pedro, Vitor Roque, né, Neymar, né, e Arrascaeta, meu irmão, já foi metade do teu dinheiro, cara. Metade das cartoletas foi embora aí, né? Então, você vai ter que fazer primeiro opções, talvez, dependendo do nível de cartoletas que vocês tenham. Mas é isso, né? E para finalizar, como esboço, o técnico também não vai estar barato, né? Porque diante dos favoritismos, aí quem que você pode ter, né? Um do Santos, talvez, talvez um pouco mais baratinho. Você possa optar também, mas assim, as melhores para mim é Abel número 1, segundo o do Léo Jardim, aí do Flamengo, e terceiro, cara, com muita desconfiança do Santos, com desconfiança, tá? Porque eu não sei, a Santos não inspira confiança na sua defesa, né? Pode ser que tome gol, até do próprio Remo. O Remo é um timinho que tem alguns valores aí, né? E é chato, o cara vai para cima, Aleph Manga, os caras, sabe, Vitor Bueno, né? Que fez aí uma excepcional partida na passada. Enfim, não dá para confiar 100%, né, no Santos, mas vamos ver como que ele se comporta. Agora você tem ali, né, uma zaga já um pouco melhor tecnicamente aí, né? Mas enfim, né? Vamos aguardar. Não me inspira confiança 100%. Você tem também o do Bahia jogando em casa, também ainda não sei. Eu não gosto muito da zaga ali do, do Bahia, assim, de confiar cegamente. Estou sendo muito honesto aí também na minha avaliação. Mas é isso, pessoal. Acho que, em linhas gerais, esse seria o esqueleto para a rodada. Vamos ver como, né, evoluem, né, as questões aí de jogadores aí, Patrick de Paulo, Pubis, enfim, é um monte de contusões aí. E vamos ver se confirmam alguns dos jogadores que ainda estão em dúvidas, né, como Arrascaeta, por exemplo, né, e outros aí, né? Então, um pouco de parcimônia aí é bom, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham ajudado nessa análise, né? A gente começar a montar o nosso time, mas essas são as considerações iniciais e espero vocês aí em breve com o nosso time, né, definido aí para um primeiro esboço. Já já a gente passa isso para vocês aí e bora mitar, beleza? Até a próxima aí, pessoal. Fui.